E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, despenca em prova e sempre gera aquela pulga atrás da orelha. Concurso de pessoas. A ideia aqui é justamente essa, um esquema direto ao ponto, sabe? Para pegar tudo que precisa para gabaritar qualquer questão sobre isso. Bora começar? Para a gente já começar a esquentar, pensa comigo numa pergunta que é o coração de toda essa discussão. Se um crime é feito por um grupo, a culpa é igualzinha para todo mundo? É essa pergunta que o direito penal tenta responder e, claro, é isso que a sua prova vai querer saber se você sabe. Beleza, então vamos lá. Para resolver essa parada, o nosso Código Penal estabeleceu uma regra geral, um ponto de partida para todo o raciocínio. É a chamada teoria monista. E o que essa teoria monista diz? Basicamente o que está aí no artigo 29. Todo mundo que de alguma forma ajuda no crime, seja como coautor, seja como partícipe, responde pelo mesmo delito. A regra, então, é a unidade de crime. Um crime só para todo mundo. Parece fácil, né? Mas calma, é a partir dessa regra que começam a surgir as exceções, os detalhes, que é justamente o que a banca adora cobrar. Ok, mas para a gente poder falar que existe concurso de pessoas, a lei exige 4 coisinhas. Pensa nisso como um checklist, tem que marcar os 4. Primeiro, óbvio, né? Pluralidade de agentes, 2 ou mais pessoas. Segundo, a conduta de cada um tem que ser importante, tem que ter ajudado a causar o resultado. Terceiro, e esse aqui, olha, atenção máxima, o liame subjetivo. É o famoso vínculo psicológico, todo mundo sabendo e querendo colaborar para a mesma coisa. E por último, como consequência de tudo isso, a unidade de inflação penal. Se faltar umzinho desses aí, já era, não tem concurso de pessoas. Agora a gente avança para a parte que, olha, é o divisor de águas. Se a regra é que o crime é um só para todo mundo, a pergunta que fica é, a pena também vai ser igual para todo mundo? A resposta é um grande não. E é exatamente aqui que a banca de concurso separa o joio do trigo. O segredo está em dominar as exceções. E a chave para entender tudo isso está no finalzinho do próprio artigo 29. Olha só essa expressão mágica, na medida de sua culpabilidade. Isso aqui é fundamental, gente. Quer dizer o seguinte, beleza, o crime é um só, mas a pena vai ser calculada para cada um, de forma individual. Leve em conta o que cada um fez, a gravidade da conduta de cada um. E como é que a lei faz essa individualização na prática? Bom, aqui a gente tem 2 situações que são clássicos de prova. De um lado, a participação de menor importância. O que é isso? A pessoa queria o resultado, mas a ajuda dela foi, bem pequena. Aí a pena pode ser diminuída. Do outro lado, a gente tem a cooperação dolosamente distinta. Aqui o sujeito combinou uma coisa, um crime mais leve. Mas os parceiros dele se empolgaram e fizeram um crime bem mais grave. E aí? Ele responde pelo que ele queria, o mais leve. Mas, atenção aqui, se o resultado mais grave era previsível, a pena dele, do crime leve, vai ser aumentada. Essa diferença é sutil e é por isso que cai tanto em prova. Certo. Agora vamos entrar no parquinho de diversões do examinador. O lugar onde ele mais gosta de criar pegadinhas para derrubar a galera. As famosas circunstâncias incomunicáveis. Foco total aqui, hein? E a nossa arma secreta para não cair nessas pegadinhas é o artigo 30 do Código Penal. Pensa nele como um filtro. Ele que vai dizer o que passa de um criminoso para o outro e o que não passa, o que fica grudado só em um deles. E a regra desse filtro é bem clara. Olha só, o que não se comunica, as circunstâncias pessoais, aquelas que são da pessoa do agente. O exemplo clássico é a reincidência. Se um é reincidente, isso não vai agravar a pena do parceiro dele, que é primário. Agora, o que se comunica, as circunstâncias elementares do crime, aquelas essenciais, que sem elas o crime nem existe. Essas se comunicam sim, desde que o outro saiba. O exemplo perfeito é o do peculato. Para ter peculato, alguém tem que ser funcionário público. Essa condição é tão essencial que ela contamina o particular que participa do crime sabendo disso. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas como é que isso cai na prova? Vamos ver um caso prático, um cenário bem típico de questão para a gente firmar esse conhecimento de vez. Imagina a seguinte situação. João, que é primário, e Pedro, que é reincidente, se juntam para cometer um furto. Eles agiram em conjunto, queriam a mesma coisa, tudo certinho para configurar o concurso de pessoas. Aí vem a pergunta da banca. A reincidência do Pedro vai ser usada para aumentar a pena do João? O fato do parceiro dele ser reincidente vai prejudicar o João? E a resposta é, claro que não, de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente acabou de ver. Reincidência é uma circunstância puramente pessoal, tem a ver com a vida do Pedro, só dele. E a regra do artigo 30 é clara, circunstâncias pessoais não se comunicam.
Simples assim. O João vai responder pelo furto, mas sem levar nas costas o histórico do parceiro. Então, para a gente fechar e deixar tudo amarradinho para a hora da revisão, vamos aos pontos-chave. O que não pode esquecer de jeito nenhum. Regra geral, teoria monista. Punição, sempre individualizada. E os pontos de atenção máxima. Primeiro, saber diferenciar participação de menor importância de cooperação dolosamente distinta. E segundo, a regra de ouro do artigo 30. Circunstâncias pessoais não se comunicam. Já as elementares se comunicam. Com esse mapa mental, a chance de errar cai lá para baixo. E para a gente terminar, vou deixar uma provocação aqui, uma pergunta para aprofundar os estudos. A gente falou muito sobre participação, mas qual é a diferença fundamental entre ser coautor e ser partícipe? Dominar essa resposta, que passa pelas teorias do domínio do fato, pode ser exatamente o detalhe que vai garantir os pontos da aprovação. Fica aí o desafio para continuar nessa jornada